E aí, sargento, aulinha de hoje, vamos pegar as principais características do Brasil e algumas características bem básicas com nossos países vizinhos. No próximo capítulo que a gente vai aprofundar mais sobre as relações comerciais e a questão política. Então, nesse assunto, a gente vai pegar, identificar e relacionar. Toda aula eu vou botar as palavras-chave. Então, nesse assunto, você vai ter que identificar e relacionar as principais características do Brasil. Isso, sabe por que é muito importante? Pode vir ser cobrado na sua prova, até mesmo em formato de características, localização. Isso faz total diferença para a sua aprovação, perfeito? Então, antes de mais nada, a gente vai pegar uma característica bem básica. Quando a gente vai falar Brasil o quê? É um continente, o Brasil é um país, é o quê? Primeiro eu tenho que localizar o Brasil no mapa mundi. O Brasil ele faz parte do subcontinente, ele é um subcontinente do quê? Da América. Então, se eu fosse falar assim, Brasil, o que seria Brasil? Brasil é um país localizado no subcontinente da América do Sul. Até mesmo porque o continente americano, ele se divide em América do Norte, América Central e América do Sul. Então, dentro do continente americano, o Brasil está no subcontinente da América do Sul. Perfeito? Então, tem a América do Sul e o Brasil está inserido ali dentro. Então, o que acontece? Brasil está na América do Sul, nesse subcontinente. A gente também é banhado pelo Oceano Atlântico, tá? Isso é válido porque existem países que são banhados por 2 oceanos ou até mais oceanos. Exemplo, até o próprio Estados Unidos. Estados Unidos é banhado pelo Oceano Atlântico e eu banhado pelo Oceano Pacífico. Então, o Brasil é só banhado por um único oceano, tá? E agora, formação básica. Na aulinha anterior, a gente já fez o exercício falando sobre isso. O Brasil é dividido em 26 estados, mais Distrito Federal. Então, essas seriam as características, assim, só para a gente estar iniciando o nosso processo. Onde a gente tem o quê? Brasília como a questão da capital. Johnny, quais são as outras características que eu preciso saber? Você precisa saber, lembrando, todas essas informações, elas são válidas equivalente a um período. O período de 2009 a 2012, tá? Que às vezes você está olhando minha aula e vai falar, pô, Johnny, essa parada tá errada, o Johnny falou besteira. Não, eu estou pegando em ano referente à sua prova, que está no seu edital. Então, a sua prova é montada a partir das informações oferecidas pelos autores da bibliografia, que é do ano 2009, Lídia Terra, até Tio Magnoli, 2012. Então, para você ver como a gente conhece muito bem o edital. E aí, dentro dessas características, o Brasil ele tem a 5ª maior extensão territorial. Isso é uma coisa que não muda até os dias de hoje, mas a população já muda. Até mesmo porque, durante esse período, a população brasileira bateu ali 200 milhões, tá? Hoje ela já está na casa de 207 milhões. Aonde a gente tem essas pessoas todas, Johnny. Só para tu ter noção, temos o 5º maior país de extensão territorial e o 5º maior país com quantidade de pessoas em número absoluto. Então, o Brasil é o 5º maior país com maior população. Esse é o macetinho, 5 e 5. 5º maior país de extensão territorial, mas 5º lugar em questão de quantitativo de pessoas. Mas tem uma diferença muito grande nisso aí. Porque a nossa população ela não está distribuída de uma forma igualitária. Ela está mais concentrada em algumas regiões, principalmente a região costeira, o litoral brasileiro. Isso se deve, sabe por quê? Pelo processo histórico de ocupação, que foi do litoral para o interior, que faz com que as pessoas criem uma infraestrutura mais desenvolvida no nosso litoral. Para você ter a noção, a gente só vai começar a ter uma política mais eficiente, né, na década de 60, com a transferência da capital, com a saída do Rio de Janeiro, pós o suicídio de Getúlio Vargas e com o novo governo Juscelino. E aí você começa a ver as infraestruturas surgindo do centro-oeste para o restante do Brasil inteiro e tendo uma interligação maior regional. Então, para você ver, desde o descobrimento, quanto tempo se passou para que começasse a ter uma política mais eficaz. Só aconteceu em 1960, a partir da década de 60, como eu falei. Então, você vê que a maior parte da população brasileira
está no litoral. E se você perceber, onde estão as maiores economias do Brasil também. Isso é um reflexo do processo histórico. Mas se eu fosse falar, Johnny, aonde estão as menores concentrações? No interior, região norte e centro-oeste. Mesmo sendo região mais recente, ainda não está sendo totalmente ocupada. Existe uma baixa densidade demográfica ali, perfeito? Outra característica que é muito válida você estar sabendo ali, pô, Johnny, eu teria que saber um destaque. O Brasil ele possui um dos maiores biomas do mundo. Isso a gente vai estudar em vegetações brasileiras. Lembrando, vegetação brasileira é o assunto que mais caiu na sua prova. Mas fique tranquilo, a gente preparou um material muito maneiro e específico para tu gabaritar qualquer questão de bioma, tá? Confia no tio. Então vamos lá, o Brasil ele ganha uma característica mundial por ter maior bioma, a floresta amazônica, perfeito? E aí você fala, pô, toda hora, desde quando você estuda desde pequeno, não existe uma valorização do poder econômico do Brasil. Temos que lembrar que temos que diferenciar economia e questão social. Não adianta falar, como está a vida social dos brasileiros? Está ruim, está uma porcaria, está uma merda. Não sei, pode estar, perfeito? Mas o Brasil, em questão econômica, ele tem uma expressão muito forte. Novamente, muito forte. Brasil, hoje, no ano 2019, ele é a 7ª maior economia do mundo. Durante esse período aí, até 2012, o Brasil ele chegou a estar no ranking, o ranking 5º. Ele estava em 5ª maior economia do mundo. E aí tu fala, caraca, é mesmo, Johnny? Para você ver, em questão social é uma coisa e econômica é outra. Lembrando, bizu, isso a gente vai estudar em população, quando a gente fizer uma abordagem sobre IDH. Esse assunto caiu 2 vezes. Está no assunto de população e população é o top 5 da prova da ESA. Perfeito? Isso é só para você ver como é importante tudo que eu estou falando. São assuntos que acabam interligando uns ao outro. Aqui a gente faz o diferencial, a gente cria uma metodologia única para sua aprovação. Perfeito? Então a gente também, o Brasil ele acaba sendo um grande polo cultural. Aí tu fala, Brasil é uma porcaria, Brasil é não sei o quê. Brasil acima de tudo, senhores. Temos uma das maiores economias mundiais, somos um dos países mais respeitados do mundo e somos um polo de cultura. Em que quesito, Johnny? Samba, a gente o mundo todo é um patrimônio histórico, né, cultural. Temos também o funk que entrou recentemente na questão da pauta. Você vê os principais artistas internacionais que ganham diversos prêmios, onde tem a influência da música brasileira, os autores, os repercussores, cara, tudo o Brasil tem uma influência. Para você ver, um dos caras mais famosos é Tom Jobim, né? Garota de Ipanema, que é uma influência gigantesca no mercado americano. Então você vê como o Brasil é um polo. Não é só a questão de samba, mas também de música e até mesmo de bebida, né? A gente tem a característica da cachaça, né? A famosa caipirinha, né? Do que os gringos gostam. Caipirinha, adoro caipirinha. E aí você acha que é pela ideia de tipo, pô, cachaça. Não, isso movimenta milhões de dólares para o Brasil. O exemplo, você não sabe como uma bebida cria uma identificação com o país. Então o Brasil é associado a ideias de praia e caipirinha. Isso movimenta um mercado muito interessante para os nossos cofres. Para você ter ideia, vodka. Pô, vodka, tu bebe vodka, mas você valoriza a vodka, mas você não valoriza a cachaça. Então lá fora, a nossa cachaça é super valorizada. Então você tem a bebida pertencente a cada cultura do mundo. Eu falei da vodka, a vodka ela tem uma cultura russa. Você vê o uísque, eu gosto de uísque, né? Uísquezinho. E aí todo mundo associa as marcas norte-americanas, mas o famoso, mais assim, considerado no mundo é o escocês. Então você vê japonês, saquê. Olha quanta cultura que você tem no teu dia a dia e cria uma identificação com o país. Então lembre-se disso, o Brasil é um grande polo cultural. Nunca desvalorize a cultura do seu país. Ela é muito rica. O problema é que o brasileiro não valoriza, mas eu sei que você valoriza, perfeito? E aí a gente também tem a questão territorial. O Brasil é o 5º maior país de extensão territorial, lembra? Mas o Brasil, ele não faz fronteira com todos os seus países vizinhos. Existem só 2 países que não fazem fronteira. Você sabe qual é? Vamos lá? Tu imaginaria? Seria o Chile, perfeito, e o Equador.
são 2 países que não têm contato com o território brasileiro. Os demais países fazem. Mas, Johnny, oi, eu não sei quem são os países. Olha lá o material, criei um material especificamente para você. E o mais importante é que você tenha a noção quem são os países que fazem fronteira, até mesmo para você relacionar todas as informações que a gente está trabalhando. E aí você vai ver como é importante. Quer ver dar um exemplo? Bem básico. Mercosul vai ser o último assunto que estaremos abordando. Mas quando eu falo de Mercosul, eu falo de poder industrial e agrícola. Um dos maiores polos industriais do Sul está localizado aonde? Na fronteira. Mas fronteira com quem? Com os países do Mercosul. Mas quem são os países do Mercosul? Brasil, ali, eu estou falando quem está agora permanente, funcionando. Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Aí tu fala, onde está essa localização? Está tudo no sul do país. Então, a região sul faz fronteira com esses 3 países. Então, eu vou ter um polo industrial muito forte ali para atender a demanda do meu parceiro. Olha como você tem que entender aonde estão os meus parceiros, aonde está cada país, porque isso é muito importante. Primeira coisa que tem no seu digital, Estado-nação, você reconhecer o seu território. Como tu vai fazer operação de selva, sargento? Se você não sabe nem onde é Manaus, Amazônia, como tu vai fazer missão de Pantanal se você nem sabe onde é Pantanal ou de Caatinga? Existem diversas missões que você vai fazer que isso vai pesar. Igual isso aqui pra gente, perfeito? Não é qualquer um que usa isso aqui, não. Esse é o nosso manto. Então, busque o seu manto, perfeito? Então, dessa ideia, temos Equador e o Chile. E aí, para a gente tentar pegar agora mais um pouco de física, tá? Isso não aprofunda tanto, mas já foi comentado em concursos militares. Que é falando o quê? Localização de placas tectônicas. É uma coisa que não entrarei, porque não tem essa importância tanto para vocês. Mas a gente tem que entender que, vamos imaginar que a Terra é composta por diversas placas. E aí tu fala assim, Johnny, eu não estou conseguindo compreender essa tua vibe. Porra, me dá uma ajuda, mano. Vou te dar uma ajuda. Pega uma bola de futebol. Show. Como é a bola de futebol? A bola de futebol ela é formada por vários gomos, não é verdade? Se eu tiro um gomo daquele ali, a bola vai fazer o quê? Vai murchar. Então você está querendo dizer o quê? Pega a bola de futebol, compara ela com a Terra. Cada gomo da bola de futebol seria uma placa tectônica. Então, Johnny, você está falando que as placas elas moldam a Terra? Perfeito, moleque. Perfeito, aprovado. É isso aí. Então, a Terra tem diversas placas. E o Brasil está em cima de uma placa chamada placa sul-americana, em que ela tem contato com a placa de Nazca. Esse encontro de placas gera o quê? Terremotos e montanhas, como é o caso da Cadeia dos Andes, o segundo maior pico mais elevado do mundo, que é o famoso ali, ó, a Cadeia dos Andes, grandão ali, pega o Chile, o pessoal vai ali para esquiar, não sei o quê. Em agosto eu tô indo lá viajar lá ver meus amigos, beleza? Que isso, professor, tu é ricão. Não é não, parceiro. Eu estudei e você vai estudar e tu vai poder tirar essa onda. Vai levar a gato e o gato vai falar assim, toma, paga a vista, moleque. Beleza? Aguenta lá que em agosto eu vou dar uma aula de lá. É, moleque, fica ligado aí. E agora a gente vai pegar os pontos extremos, tá? Isso aí eu já vi várias, até em algumas emissoras aí que eu não vou falar, que deu essa bobeira aí, falando de quê? Os pontos extremos. Caraca, mesmo, quando eu falo ponto extremo, eu quero saber qual é o ponto mais ao norte, qual é o ponto mais ao sul. Mais ao norte é o Monte Caburaí. Caraca, mesmo é o ponto mais extremo no hemisfério norte. E no hemisfério sul, Arroz Chuí. Já fui lá, ali na divisa com o Uruguai. É uma ruazinha que divide o distrito do Brasil do Uruguai. É uma rua. Você anda assim, ó, pum, tá no Uruguai. E aí passa no outro, tá. Ei, que te vai, como amigo? Quanta la plata brasileiro? Uma rua. Então você vê que o Brasil ele tem um extremo muito grande, vai ligando esses dois. De leste eu tenho ali o do Seixas, né? Que pega da Paraíba até o Acre, que é Rio Nascente. Aí você vai vendo os extremos. Johnny, pô, eu não consigo visualizar isso. Eu botei uma imagem no teu material. Olha lá. Perfeito? Então você consegue ver as extremidades de uma forma muito mais tranquila.
Caraca, Johnny, tu me ajudou. Não tô não, eu só tô te facilitando para tua aprovação, beleza? Pô, tu é bonzão. Não, nós somos bons. Nós vamos conseguir. Nós vamos ser o próximo a aprovar. Perfeito? Vamos lá. Agora, caiu já uma questãozinha dessa na ESA, perguntando o Brasil, o território brasileiro, né? Ele está localizado em que hemisfério? Hemisfério é aquela ideia de eu pegar a Terra e dividir igual uma fração de uma laranja, aonde eu posso ter o Brasil tanto no hemisfério norte, lembrando que a linha do Equador passa no Brasil, quando a linha do Equador significa o quê? Eu tô hemisfério norte ou hemisfério sul. Se eu pego ali o norte do país e o nordeste um pouquinho, você vai ter tanto o nosso território no hemisfério norte como no hemisfério sul. Pô, é verdade, né, Johnny? Não tinha me ligado nisso. Verdade. Agora, para eu dividir a Terra em hemisfério ocidente, ou oriente, ou leste, oeste, eu uso como referência o meridiano de Greenwich, que fica em Londres, que a gente vai falar isso aí de fuso horário brasileiro. Olha como você tem que entender. Não perde nenhum momento, nenhum fio que eu tô falando. Caraca, Johnny, eu tô entendendo. Tá aparecendo uma luz em você assim. Moleque. Sou eu te abençoando. Então presta atenção. E aí agora, ele está no hemisfério ocidente ou oriente? Oriente você lembra japonês, joelho, guaraná? Isso. Você está no lado ocidental. Então, norte, sul, hemisfério ocidental ou hemisfério oeste. Perfeito? O leste a gente não pega não, tranquilo? Então isso aí são as características de localização. Guerreiro, minha guerreira, deixa um abraço para você. Simplesmente acabou a aula, vai lá, bebe uma água, volta para a produção. Se está cansado, não continue. Até mesmo porque você pode ir dando uma papirada indo para o trabalho ou estudando. Perfeito? Então, sempre a produtividade lá em cima. Lembre-se, juntos somos mais fortes. Brasil!